Olá, eu sou Raquel Silva e eu trabalho com plantas alimentícias não convencionais e estamos aqui justamente para falar desse tema para a nossa palestra. Dentro da nossa alimentação, nós usamos um número restrito de espécies, principalmente espécies exóticas. Se bem que nosso país tem uma grande diversidade de plantas e que essas plantas podem prover alimento para nós, só que por não sabermos, por não ser estudado e por não ter melhoramento genético, essas plantas não são utilizadas. Dentre as espécies que nós se alimentamos, que é a nossa alimentação básica, milho, feijão e arroz, essas espécies, além de ser espécies melhoradas, são espécies exóticas. Porém, na nossa flora, nós temos espécies como, por exemplo, algumas espécies de palmeiras, que são sim utilizadas por populações, principalmente no interior do nosso estado, nosso país também, e que pode ver várias receitas, tanto a se alimentar, tanto in natura, que é o fruto em si, ou a outra parte de planta, né? Uma folha, por exemplo, a folha da cenoura, que é utilizada na alimentação também, além da raiz, e que pode trazer mais benefícios do que nosso prato trivial e nossas plantas que são triviais. Esse termo punks, ele foi cunhado em 2007, 2008, por um pesquisador, e que trata justamente isso. São plantas alimentícias ou partes de plantas alimentícias que não são usuais, que fogem do contexto dos mercados, feiras livres e plantações, né? Como exemplo já dei, é a folha da cenoura, e também algumas outras espécies, como por exemplo algumas espécies de palmeiras, como aqui no estado são muito utilizadas o catolé e o licuri, que já é muito difundido e o pessoal, as populações realmente fazem doces, geleias, cocadas e outros tipos de alimentos já um pouco mais elaborados. E nós estamos aqui na cidade de Paudalho para falar com algumas pessoas que utilizam uma dessas espécies, que é a macaíba. Bom, estamos aqui com o senhor Luiz, que ele usa macaíba, né, seu Luiz? Então o senhor pode falar para a gente como é que o senhor usa? Pode soltar. A macaíba é um produto muito interessante. Ela cura doença pulmão, catarro no bronquite, que é começo de chama tuberculose, antigamente. E a gente, aquilo ali, usei muito. Mesmo bem cedo, tirava um bocado, assava, cortava numa vasilha e colocava açúcar, comia e ainda levava um pacotinho no bolso para quando dá fome, lá para as 9 horas do dia, tornava a comer, beber água, me alimentei muito com isso, eu e meus irmãos, que lá em casa 18 irmãos comigo. Estamos aqui com o senhor Lúcio e ele também vai dar um depoimento sobre o uso da macaíba que ele teve na vida dele. Pessoal, também me cordial bom dia. Eu sou uma pessoa que gosto de praticar esporte e fiquei inviabilizado por cerca de 3 meses, janeiro, fevereiro e março, incapacidade do joelho. Meus ossos tocavam no outro e não tinha como me locomover. Um vizinho meu foi na Dioclésio Coutinho, na clínica, desculpa falar o nome, não para fazer imagem, mas o médico recomendou ele um remédio manipulado e comesse bastante macaíba. O lambedor de macaíba é muito bom. É bom para tosse, para soltar atarro, para vitamina C, bom para os ossos. É pecuado bastante. E todo dia, é momento de dieta, e a turma pecuando no lambedor de macaíba. Daí eu fiz o tratamento durante 3 meses, voltei a pedalar, voltei a correr, que eu gosto de correr, e praticar esporte que tanto gosto. Com isso, recomendo para minha mãe, que também tinha problema no joelho, que já é hereditário o nosso problema no joelho. Eu tenho 44 anos e recomendo. E como é uma planta indígena que não tem nenhum tipo de valor, eu acho que daqui a um certo tempo vai ter muito valor, que já está em escassez também na região. Para o pulmão, quem tem catarro agarrado nos brancos, aquilo ali comendo, tomando o lambedor da macaíba, joga tudo para fora. E aqui na cidade tem muitos pés de macaíba? Pé de macaíba tem, já tem. E o pessoal usa muito aqui? Usa. Quem conhece, quem não conhece não usa, né? Porque nem todos conhecem.
do produto. Às vezes o camarada está em cima do remédio, não conhece o remédio, morrendo. A mãe dava, as crianças dava para a gente e arrancava os catarros dos broncos, né? Puxava tudinho e até saía aquele líquido na fezes, porque sabe, criança muitas vezes não bota, aí saía. Quer dizer, isso aí eu sei, né? E a vitamina, que o cara pega ela de casca e corta ela bem cortadinho, passa no liquidificador com leite, né? E é uma delícia, porque eu já tomei muita. É muito bom. Os pigarros na garganta, né? É bom chupar ela normal, tá entendendo? Já, isso aí eu já usei já. Anteriormente, lá para trás, o povo não queria usar, né? Até jogar no mato, né? Hoje não, tá uma guerra por ela, né? Porque o povo sempre procura e quando tem ela, o povo até vende ela e faz o suco dela, aquela coisa toda. E hoje está mais difícil, assim, para quem não sabe onde tem, né? Pega uma maíba, você lava ela, né? Aí pega, você vai comendo a faca. Ela é natural mesmo, é muito bom. Quando eu chego em casa à tarde do serviço, eu me sento num banquinho de trás de casa e começo a partir ela e cortando com a faca na hora e comendo. Ou cozinhada, né? Que a gente cozinha ela também. E quando ela cozinha, ela perde aquela baba. Lambedor, suco, tem gente que faz o doce dela, né? Faz a geleia dela. Há pessoas que pegam ela e sabem trabalhar com ela de várias formas, né? Eu só sei dizer uma coisa. Milagre quem faz é Deus, mas ela faz muita coisa no corpo humano. Todo mundo pega. Aí vem gente do Recife, pega o lambedor de Maíba. Tem gente que vem de São Paulo de viagem, aí onde vai Eva, lambedor de Maíba. Não, eu aprendi através de meus pais, da minha mãe, né? Ele fazia aquilo ali e dava pra gente, e ele dizia que era forte, até pegava o olho, a flor dela, o cachinho, quando estoura, né? Eu até ficava com pena porque tirava aquilo ali. E pegava a flor dela, com o cachinho, com tudo, e fazia o lambedor daquilo ali, e era uma delícia. Diz que até serve para o estômago da pessoa. A pessoa que tem problema de gastrite, né? Ela reforça o estômago da pessoa. Falando um pouco mais das plantas alimentícias não convencionais, um estudo feito em 2008, em Porto Alegre, demonstrou que essas plantas apresentam um grande número de plantas utilizadas pela população, mas porém essas plantas não eram vendidas em mercados, e sim extraídas pela população e consumidas, tanto in natura como em outros produtos. E aqui no estado de Pernambuco, um estudo feito em 2015 revelou que também algumas palmeiras da região eram utilizadas tanto para fazer esses outros produtos, como sucos, doces, geleias, como também esse potencial nutricional dessas espécies eram bem elevados. Pesquisas agora vêm demonstrando muito que essas plantas podem ser bem mais seguras nutricionalmente e bem mais ricas nutricionalmente do que aquelas plantas que estamos acostumados a nos alimentar. Elas são mais seguras, por quê? Porque são normalmente produzidas por pequenos agricultores ou até mesmo produzidas por nós mesmos nos nossos jardins. Então elas são orgânicas, não é utilizado agrotóxico, que pode causar muitos malefícios à saúde humana, por exemplo, dores de cabeça, náuseas, alergias, até mesmo o desenvolvimento de câncer. Então os produtos orgânicos já ganham um ponto positivo aí. E em relação aos nutrientes, essas plantas podem até sobressair em relação aos alimentos convencionais. Isso pode colaborar tanto para aquela população que carece um pouco mais de nutrientes, por não ter um acesso melhor aos alimentos,
como também na alimentação escolar, já que algumas dessas espécies elas apresentam um teor de vitamina A e um teor de carotenoides elevado, pode contribuir para o crescimento e erradicação da hipovitaminose A na região. Além do ômega 9, a macaíba é muito rica em carotenoides, por isso que a coloração dela é aquele amarelo mais forte, mais chamativo, que é característica desse pigmento, que esse pigmento no nosso organismo pode se transformar em vitamina A. O ômega 9 é utilizado no nosso organismo para a produção de hormônios e, além disso, ele aumenta a produção de colesterol bom, o HDL, e diminui o colesterol ruim, o LDL. As espécies que ocorrem aqui no estado de Pernambuco, de palmeiras, que são punks, que são plantas de alimentação não convencionais, são o gerivá, o catolé, o licuri e a macaíba. Todas essas espécies já foram estudadas e todas elas foram comprovadas esse teor, esse potencial nutricional elevado e essa colaboração dessas espécies no cotidiano dessas pessoas. Em relação aos vegetarianos e aos veganos, essas punks podem ser muito importantes para eles, porque ela pode ser uma fonte de proteína, já que eles não se alimentam de carne, de ovo ou de leite. Por exemplo, como eu já falei da moringueira, a moringueira ou então a Oraipus nobis também é muito conhecida por ser utilizada como no lugar da carne, justamente porque ela é muito rica em proteínas. Mais ou menos 100 gramas dessas plantas teria aproximadamente 27% de proteína, que é a mesma coisa que o encontrado em uma carne normal. Outra planta riquíssima em proteínas é o oricuri, já mencionado aqui, que o seu fruto, parecido com a macaíba, tem aproximadamente 20% de proteínas, ou seja, comendo a polpa dele já equivaleria a tomar um copo de leite ou comer um ovo. Todas essas espécies são utilizadas, elas são extraídas do ambiente, muito poucas são vendidas em mercados e quando vendidas são extraídas pelo vendedor e vendidas nas feiras livres. Porém não tem uma safra, não é feita uma colheita de uma safra como muitas outras frutas, como laranja, limão, enfim. Então elas são colhidas pelo pequeno agricultor que vende aquelas suas frutas e verduras na feira e são utilizadas até por eles mesmos e feitos produtos por eles mesmos que utilizam, né? Então eu já vi picolé de catolé, cocada de catolé, de licuri também, e eles não sabem que esse potencial que essas plantas têm esse potencial nutricional. Eles comem porque é uma fruta que tem com um período regular e que ocorre nos seus quintais e ocorre também nas matas aos arredores. Então com isso, espera-se que com maiores trabalhos esse potencial e essa nossa flora seja levada à população, tanto para que se conheça a nossa flora, como seu potencial alimentício, como também para erradicar algumas doenças que podem ser erradicadas apenas com alimentação. Porque essas plantas são cultivadas assim, né, no nosso jardim, ou então aqueles pequenos agricultores que ainda têm, ou então os índios que ainda produzem. Mas normalmente não são produzidas em larga escala, não dão um grande lucro para o mercado, então acaba não sendo tão conhecida. Dentro dessas espécies que nós estamos falando aqui, a macaíba, que foi o nosso objeto que nós viemos buscar aqui em Pau d'Alho, por conhecer que a população utiliza, muitos deles falaram que é boa para os ossos por conter, eles mesmos falaram, por conter cálcio, por ter uma mucilagem que auxilia nas articulações, e alguns estudos comprovam que ela tem um teor considerado de cálcio na sua composição, tanto na sua polpa, que é aquela parte amarelinha, como na amêndoa, que é a parte do coquinho que ela apresenta. Como também outras utilidades, como por exemplo o lambedor de macaíba, que até agora não se fez nenhum estudo sobre essa planta. Na verdade, essa planta não tem quase nenhum estudo, por isso que tem que ter mais estudos sobre ela, até para levar para a população essa informação. Então esse lambedor de macaíba, apesar de ser comprovado pela população que realmente é expectorante, um estudo científico ainda não foi estabelecido. Então, por isso que nós temos que levar adiante esses estudos, pegar a nossa flora e estudar ela além dos estudos básicos, porque muito da nossa flora está se perdendo, né? Como também chegou aqui e foi perguntar à população, muitos deles disseram que
Os indivíduos de macaíba que tinham por aqui estão diminuindo, estão tendo queimadas, estão sendo cortadas e esse grande potencial está se perdendo. Então nós vimos a importância das plantas alimentícias não convencionais, tanto para a nossa alimentação, quanto para a conservação da biodiversidade no nosso país e de todo o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada.